Fevereiro de 2015. No meio da selva, uma equipe de jornalistas e arqueólogos americanos faz uma descoberta dramática. Evidências de uma cidade antiga perdida há mais de 500 anos. Estávamos parados às margens de um rio e o arqueólogo estava apontando para uma muralha na selva e dizendo que do outro lado do rio começava a cidade perdida. Então atravessamos o rio com soldados abrindo caminho para nós com facões. E de repente a cidade se erguia no meio da selva, praticamente na nossa frente. Foi a coisa mais incrível. O que encontramos era um esconderijo de objetos sagrados esculpidos em pedra que haviam sido deixados na época em que a cidade foi abandonada. E esse era um mistério gigantesco. Por que esse povo partiu de repente? A expedição mostrou que eles haviam descoberto o nível superior de uma vasta cidade que foi coberta sob séculos de vegetação da selva. Logo depois, muitos começaram a especular se as ruínas eram de um lugar lendário conhecido pelos hondurenhos como Ciudad Blanca ou Cidade Branca. Um lugar que se acreditava ter sido abandonado há séculos por causa de uma maldição mortal. Quando fomos fazer nossa expedição, em 2015, muitos hondurenhos, o pessoal da Força Aérea Hondurenha que estava conosco e o das Forças Especiais disseram: "Ah, sim, a minha avó, o meu avô me falou dessa cidade perdida quando eu era criança." E disseram que era amaldiçoada. Disseram: "Se você for lá e pegar alguma flor, você vai morrer ou nunca mais voltar." Bom, no caso da Cidade Branca, há uma tradição muito interessante de um índio Tauaca que foi morar lá com eles. E eles recusaram abrigo e o perseguiram. Em troca, ele amaldiçoou a cidade e amaldiçoou aquela área. De modo que se tornou uma área venenosa para se viver e as pessoas tiveram que abandonar a cidade. Ouvimos essas histórias, mas somos cientistas, somos antropólogos, arqueólogos, etnobotânicos, sabe, não acreditamos em maldições. Ou era o que pensávamos. Mas, às vezes, as maldições são baseadas na verdade. Depois que concluímos nossa primeira expedição, todos voltamos vivos, ninguém foi ferido, nos cumprimentamos, bebemos cerveja e falamos: "Nós conseguimos! Todo mundo sobreviveu!" E todos levaram picadas de insetos. Eu não pensei nisso até um mês depois. E 60% da nossa equipe, incluindo os hondurenhos, tiveram uma picada de inseto que não sumia. Ela ficava maior. Até que uma hora virou uma grande ferida aberta, uma grande úlcera. Algumas pessoas ficaram muito doentes, 2 quase morreram. Pedimos um diagnóstico ao Instituto Nacional de Saúde. Eles disseram: "Vocês têm leishmaniose", mas não é uma leishmaniose comum, essa é totalmente nova. Acabamos de traçar a sequência genética. E é bem virulenta, como nós nunca vimos antes. Mais conhecida como a doença que come carne, a leishmaniose é uma doença parasitária rara que se espalha pelas picadas de certos mosquitos palha. A doença devora a pele dos membros, nariz e boca. A nova cepa que infectou os exploradores é particularmente agressiva e, se não for tratada adequadamente, é fatal. Mas mesmo assim, uma doença parasitária dificilmente é prova de uma maldição antiga. Ou é. O interessante na lenda dessa maldição é que ela realmente parece verdadeira. Como podemos explicar que, há centenas de anos, um homem deixou uma maldição dizendo que as pessoas seriam devastadas por doenças e todas essas coisas para sempre, e aí vemos isso acontecer. Foi uma coincidência a equipe americana contrair uma doença mortal e até então desconhecida num local supostamente amaldiçoado?